Olá! Hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, estaremos entrevistando o Dr. Cássio Brant, doutor e mestre em Direito Privado. E o tema de hoje, muito interessante por sinal, é a guarda dos filhos. Dr. Cássio, é um prazer que o senhor esteja aqui no Justiça às Claras. Eu que agradeço o convite. Vamos lá! A guarda dos filhos, o estudante de direito, o advogado, para a população em geral, é sempre um tema muito emocional. Não seria emocionante, mas emocional, principalmente para quem está envolvido no fenômeno. Explica para o nosso telespectador o que é a guarda. Qual é a natureza jurídica? O que é, para a justiça, a guarda de um menor? Um processo de guarda, geralmente, há os genitores e, na visão tradicional, existia a eleição, se houvesse aí, no caso, um divórcio, uma dissolução de união estável ou uma situação que tornava-se incompatível os genitores, ambos os genitores ficarem com os cuidados dos filhos, se elegia um apenas como o apto a zelar pelos interesses dos filhos, fazer a escolha, gerenciar toda essa vida, né, que o menor necessita. Então, a guarda é o gerenciamento, é o poder de gerenciar, o poder de estar ali cuidando, zelando pelo interesse do menor que está em desenvolvimento. Esse é o conceito que se tem de guarda. Quais são os tipos de guarda hoje? No Brasil, nós usamos dois tipos, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Mas existem 4 modelos de guarda, que é a guarda unilateral, que apenas um dos genitores tem essa gestão da vida dos filhos. Temos o modelo de guarda alternada, que se alterna por dias, meses ou anos. Quem vai ser o guardião exclusivo do menor? Temos um modelo que não é adotado no Brasil, ele existe nos Estados Unidos, que chama o modelo de nidação. A criança é fixada numa determinada casa e os pais alternam. Em determinado momento, quem vai para essa residência é o pai, outro determinado momento é a mãe, a genitora, e eles vão se alternando ali dentro daquela residência. É uma guarda que tem um ônus elevado e não é, de modo geral, aplicado. E a atual legislação, que veio agora em 2014, com a Lei 13.058, que instituiu a guarda compartilhada. A antiga guarda compartilhada, ela veio na Lei de 2008, só que ocorria apenas se os pais tivessem consenso para que existisse este modelo de guarda. Agora, com a Lei 13.058, mesmo que haja divergência dos pais, a guarda compartilhada poderá ser aplicada. Eu digo poderá ser aplicada porque não é, de certa forma, em todos os casos que vai ser utilizada a guarda compartilhada. Ainda há no ordenamento jurídico a aplicação da guarda unilateral. Então, o que deve ser feito nesses casos? Estudar ali, né, o conflito, de repente vai precisar aí de um estudo de uma equipe multidisciplinar para poder verificar aí se há condições dessa aplicação de guarda compartilhada. Estando os pais aptos, nesse caso o juiz pode optar aí pela guarda compartilhada. Deixa eu te perguntar uma coisa. O casal separou. Pelo que a gente está conversando aqui, a guarda não é automaticamente da mãe, então, não? Não. Esse conceito já não existe mais. Não. O que nós temos que... a doutrina e a sociedade como um todo, ela tem que estar em entendimento que nós estamos na Constituição de 1988, no artigo 5º, em que se vê igualdade de homens e mulheres. Então, a aplicação da guarda compartilhada, ela também está esculpida na Constituição Federal, em igualdade de condições do homem e mulher. Qual a dificuldade hoje de um homem gerenciar a vida dos filhos ou de uma mulher gerenciar a vida dos filhos? Isso não existe mais, né? Nós estamos discutindo hoje há quase 30 anos
a questão de dividir aí a corresponsabilidade e os cuidados com o filho através da guarda compartilhada, mas se você for ver, isso sempre esteve no ordenamento jurídico, só que não se atentou para isso. Só agora, com essas questões de colocar a guarda compartilhada, que as pessoas começaram a ter essa percepção e tirar uma visão extremamente cultural e machista. Porque, na verdade, essa ideia de que o homem é o provedor e a mulher, geralmente, é a zeladora, né, dos cuidados dos filhos. Isso é uma visão machista que predomina ainda na nossa sociedade. Inclusive, você pode observar que existem algumas decisões judiciais que ainda perpetuam esse ranço ainda do machismo oriundo lá de milênios, né? Entre que esses papéis são totalmente diversos, né? O homem, o provedor, e a mulher, a zeladora, né? E a cuidadora do menor. Nesse bloco nós já estamos chegando ao final e eu vou deixar um assunto muito bacana que nós conversamos antes, nós trocamos uma ideia antes dessa entrevista, que é a convivência, que não é necessariamente a guarda. Mas eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Quem fixa a guarda é o juiz. Certo. Se a pessoa não desejar isso, ela pode renunciar, ou seja, não querer mais esse direito? Sim. Inclusive, na Lei 13.058, se um dos pais não desejar a guarda compartilhada, ela vai se tornar unilateral e vai ficar com aquele outro, né, que é o outro genitor. Não, e ainda prevê a lei, se ambos os genitores não tiverem interesse, poderá nomear ou trazer um outro de preferência que esteja, né, com um parentesco, e aí vai ser pode passar até para um terceiro. Isso acontece? É muito comum. É mesmo? Muitas vezes a guarda geralmente às vezes é pleiteada por um avô, por uma avó. Às vezes os genitores não têm condições, não têm interesse e às vezes fica aos cuidados dos avós. Perfeito. Nós vamos fazer uma pequena parada. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo, já já voltamos com o Justiça às Claras. Até daqui a pouco. Voltamos com o nosso Justiça às Claras aqui da BH News, hoje entrevistando o Dr. Cássio Brant. O tema é guarda de filhos. Doutor Cássio, nós falamos primeiramente sobre o que é guarda e as modalidades, as formas da guarda, né? Mas tem um outro tema que eu quero que você explore bastante nesse bloco, para quem está nos ouvindo, que guarda não é convivência. Convivência não se confunde com guarda. Não. Explique para o nosso telespectador o que é a convivência e mais, o que é a convivência compartilhada. O que a lei de guarda compartilhada trouxe, a lei 13.058 de 2014, foi a seguinte condição, que dentro da previsão dela, ela coloca que, se possível, o tempo de convivência de pai ou mãe deve ser feito de forma equilibrada. O que seria essa forma equilibrada? Muitas vezes não é possível ter uma forma de tempo igual, porque eu vou ter que analisar vários fatores. Então, por exemplo, se está na mesma cidade, se moram próximos, qual a idade da criança? Se for um bebê que está amamentando, não tem condições de ter um tempo de praticamente igualitário, visto que nesses primeiros meses de vida a dependência é maior da mãe, então não tem como aplicar uma convivência dessa forma. Mas, em situações em que há fatores que possibilitam e é possível aplicar, e há disponibilidade de tempo e interesses dos genitores, deve-se aplicar o máximo possível em que seja equilibrado. Porque o filho, ele precisa, ao mesmo tempo, do genitor e da genitora. É saudável, é salutar para uma criança ele ter essa convivência com ambos. E este papel de pai de fim de semana, que
só tem as atribuições aos sábados e domingos, né, ele vai se tornando não condizente com a sociedade atual, em que os pais participam, que buscam na escola, fazem dever de casa, dão banho. São tarefas que são possivelmente feitas por ambos. E a convivência compartilhada, na verdade, é isso. Este tempo ele tem que ser administrado de forma o máximo possível para ser igualitária. Voltamos de novo lá na aplicação da Constituição Federal. Qual distinção que se faz do homem ou da mulher, do genitor ou da genitora, que o faz a necessidade de ter mais tempo com a mãe e o menor tempo com o pai ou vice-versa? São igualitários. E nessa visão de igualitário é que se tem que buscar, né, desde que buscar o menor tempo possível cada um, desde que esteja salutar para o menor, né, visando aí também ao melhor interesse da criança. Eu sou pai ou eu sou uma mãe que não tenho a guarda dos filhos e acho, no meu entender, que a convivência dos meninos comigo está menor do que o necessário. Isso é postulado em juízo. Sim. Como a justiça tem recebido esse tipo de pretensão? Olha, o que nós temos que trabalhar é que ainda temos esse resquício lá de trás que a gente fala, né, do machismo nessa visão. Na maioria das decisões, até quando se pleiteia a guarda compartilhada, o que se está vendo nas decisões dos tribunais são situações que são um pouco contraditórias com a lei. Se no momento lá você sugere que o tempo seja igualitário, o que tem sendo aplicado muitas vezes é o filho dormir 1 a 2 dias, pernoitar aí com os pais e os finais de semana alternados. Então não tem essa eficácia de ser praticamente, e ainda tendo possibilidade de ter esse tempo dividido entre ambos, né? Ainda figura muito essa questão de ficar em maior tempo com um. E não vou deixar, né, de deixar esse dado, que a maioria dos casos de guarda são unilaterais. No Brasil, hoje, 12,5% só de guarda compartilhada. Ah, é? 12,5% de guarda compartilhada. A grande parte, 80 e tantos por cento, é guarda unilateral. E a maior parte são de mulheres. Os homens hoje que têm a guarda unilateral no país chega em torno de 3% só. Então são minorias ainda. Então, tanto é essa situação que o Conselho Nacional de Justiça solicitou uma recomendação, chamada recomendação número 25, porque não está sendo aplicada nos tribunais a guarda compartilhada. O que está sendo assim, foi feita uma pesquisa no ano em que houve a lei entrou em vigor, em 2015, e detectou-se, naquele ano que estava sendo, né, entrando em vigor a guarda compartilhada, e teria que ser analisado se era possível naqueles casos, apenas 7,5% dos divórcios, solução de união estável e separações tinham a guarda compartilhada. Então o CNJ determinou essa recomendação número 25, e a partir de então, quando não aplicada a guarda compartilhada, o juiz deve motivar as razões a qual não optou pela guarda compartilhada. Agora, voltando à pergunta inicial que você me fez sobre a necessidade de convivência, o que é mais importante na lei não é simplesmente a guarda, que é a gestão. O melhor interesse da criança, nesse caso, é o maior tempo possível de participar com ambos os pais. Eu acho que a questão mais relevante da lei que não está sendo aplicada, que é buscar o quê? O equilíbrio, a convivência mais ou menos igual entre pai e mãe. Eu acho até mais importante do que justamente a guarda, que é o controle e as diretrizes. Porque a criança ela não tem essa percepção, quem que manda. Isso fica entre situações entre os adultos, né? Os pais resolverem ali. Mas o que é mais importante salutar, né, para uma saúde mental de uma criança, né, se possível, a convivência com ambos. Deixa eu te perguntar uma coisa. A criança pode optar? Ela tem uma idade mínima? 12 anos de idade. 12 anos de idade ela pode optar. Quem dá a decisão final passa por uma análise também de mesma coisa, de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, e aí acaba aí depois isso orientando. Óbvio que
um processo ele não pode se basear totalmente em Claro. provas de estudo social, porque é uma prova circunstancial ali, não é uma prova, né? Sim. O juiz não pode se basear somente nisso. Mas, dependendo das provas levadas ao processo, ele pode ter uma diretriz para o juiz até na motivação da sua sentença. Para a gente encerrar esse bloco, eu escuto muito de reclamação, às vezes até mais de mulher. Já escutei de homens também dizendo, olha, eu queria que meu ex-companheiro ou minha ex-companheira tivesse mais contato com a criança. É possível ingressar no judiciário com essa exigência? Olha, não é possível, porque você está entrando numa autonomia da pessoa. E a grande parte, realmente, existe esse abandono, né? Do pai ou mãe que não tem. Né? Depois que separa a separação, esquece, né? Exato. Só quer paga os alimentos e olhe lá, né? Que muitas vezes quer que a pessoa voltar aquelas vezes. Você não pode obrigar uma pessoa a ter contato ou ter afetividade por outra, né? O que dá aí para obrigar é um cumprimento aí de um dever de obrigacional dos alimentos. Mas a visita, né? Às vezes é estipulada, muitos não comparecem, desaparecem e acabam abandonando os filhos. Mas esse perfil não é o perfil que se busca para o exercício da guarda compartilhada. Porque na guarda compartilhada, quem está pleiteando, ele está buscando o quê? Dividir responsabilidade, uma cooperação, uma convivência mais intensa, que são perfis diferentes, muitas vezes, daquele colocado na guarda unilateral. Perfeito. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras. É só um minuto. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras, hoje com o Dr. Cássio Brant e o tema guarda de filhos. Então, Cássio, eu estou assim, fazendo uma pergunta de telespectador, mas estou me pondo no local de trabalho, na pele do telespectador e os questionamentos são muitos. Eu fico imaginando, eu deixei a guarda do meu filho com a minha ex-esposa, por exemplo, e ela sumiu com esse menino, mudou de cidade, e eu perdi, no início eu perdi o contato, e agora eu quero retomar esse contato. Eu posso pedir para o judiciário obrigar a minha ex-companheira, por exemplo, a permitir a visita? Sem dúvida. Os laços de pai e filho, eles não desaparecem. Ou mãe e filha, eu estou dando um exemplo. Dos pais como Aqui mulher e homem e tal. Sim. Não desaparecem. Inclusive, nesses casos de mudança de domicílio sem comunicar ao outro genitor, eles podem até configurar alienação parental. Explica rapidamente o que é alienação parental. Alienação parental é você dificultar de todas as formas o contato da criança, dos filhos, com o outro genitor, você desqualificar o genitor, o parente dele, criar memórias que não existiram, você cria situações de abuso ou dificuldade, em que a criança vai criando ali um ódio, uma imagem completamente distorcida. Inclusive, essa situação de alienação parental está sujeita a multa, advertência e inversão da guarda ou dilação de período de convivência, para minimizar os impactos causados pela guarda compartilhada. Mas o grande maior problema que a gente vê é que, no caso de alienação parental, pouco se vê alteração de guarda. O que se vê mais é uma advertência, em casos raríssimos, ocorrem multas. A aplicação de alteração de guarda, ainda o tribunal tem dificuldade de fazê-lo. E aí eu queria entrar nessa seara. Nós estamos chegando aí no último bloco, no meio do bloco. Como é que está a posição do STJ, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, que o senhor atua aí
frequentemente, em relação a esse tema da guarda compartilhada, da convivência compartilhada, desses temas novos que foram colocados recentemente pela legislação? Bom, o STJ tem duas decisões importantíssimas que ocorreram. Uma negando a guarda compartilhada. Por quê? Porque o casal havia tanto conflito, em que a colocação da guarda compartilhada era inviável ali, podendo causar prejuízo ao menor. Então, como eu havia repetido, guarda compartilhada é a guarda de responsabilidade e cooperação. Mesmo que o processo seja litigioso, você tem um divórcio... que as partes não estejam dialogando em nada. O que importa é que os atos em favor do filho sejam, de fato, benéficos ao filho. Eu esqueci de esclarecer isso. Não é só na separação consensual. Não, na litigiosa, o juiz a partir da 13.058, deve ser recomendado. Mas, como eu falei, quando você começa a utilizar de mecanismos, às vezes um pai quer escolher uma escola, a mãe fala outra, e aí fica um conflito nessa situação, você vê que muitas vezes eles não estão interessados em resolver o problema da criança, eles não estão aptos e maduros o suficiente para isso. E pode colocar em risco, né, o estado psíquico da criança. Então, nesses casos, não é recomendável a guarda compartilhada. Me conta mais dessas decisões. A outra decisão foi justamente ao contrário. Ela verificou o seguinte, e ambas essas divergências dos pais, a Lei 13.058, na verdade, ela veio justamente para isso. Colocar que mesmo que haja divergências, não haja diálogos, etc., é possível a convivência de guarda compartilhada, porque a lei veio justamente para isso. E qual é o seu entendimento? Eu acho que cada caso é um caso. Para mim, não há esse posicionamento de que de fato, a regra geral é a regra da guarda compartilhada. Deve-se verificar primeiro se é possível aplicá-la. O entendimento que nós temos que trabalhar é o seguinte: é o melhor interesse da criança. Se for o melhor interesse da criança que a guarda seja de um genitor, então seja daquele genitor. Se for o melhor interesse que a guarda seja de ambos os genitores, será de ambos os genitores. E vejo ainda a possibilidade de mesclar tanto institutos da guarda unilateral quanto da guarda compartilhada, em prol do melhor interesse da criança. E a convivência compartilhada? Da mesma forma. Por isso que é necessário mesclar esses sistemas. Por quê? Na guarda lateral, eu tenho o controle e a gestão por um dos genitores. A convivência é praticamente menor. E na guarda compartilhada, eu tenho ambos os pais trabalhando aí, né, cooperando, e uma possibilidade de uma convivência compartilhada. Mas há situações, por exemplo, que um dos genitores não tem condição de ser o administrador da vida daquele menor. Né? Você tem que pensar, a vida de uma criança, ela tem uma programação que necessita de programação educacional, programação financeira, etc. E, de repente, daquele determinado genitor, ele está mais apto para isso. Mas não impede de que haja elementos da Lei 13.058 que trata da guarda compartilhada, a exemplo da convivência compartilhada, que seja aplicada. Da mesma forma, eu tenho uns pais que não moram na mesma cidade, podem decidir sobre os rumos do filho, mas não estando o quê? O tempo todo presente, tendo quase um direito de visita. O que nós temos é um sistema híbrido. E nós temos, para o melhor interesse da criança, aplicar aquilo que seja melhor, mais benéfico. Aplicar esse sistema híbrido. Esse sistema híbrido. O que eu queria colocar, outro ponto, que você me perguntou dos tribunais, é uma dificuldade que os tribunais estão tendo de entender a lei de guarda compartilhada. A lei de guarda compartilhada, quando é aplicada de guarda compartilhada e convivência compartilhada, não há fixação da criança na residência. Ah, perfeito. Porque justamente o que? A ideia de não trazer a outra moradia do genitor com a ideia de quê? De local de visita. Não, é sumir com essa visão deteriorada que pai é visitante. Ou mãe é visitante, né? Dependendo da guarda de cada um for ficar, eu digo pai, porque a maioria dos casos, a maior parte, né, fica com a mulher. Mas essa fixação
Pela Lei 13.058, ela só ocorre quando os pais moram em cidades diversas e eu tenho que fixar onde que é a melhor cidade para a moradia da criança. Perfeito. Esse padrão que está feito pelo tribunal, né, aplicando, guarda compartilhada, mas fixa a criança no determinado local. Este modelo eu não chamo de guarda compartilhada nem convivência compartilhada. Rotularam de guarda compartilhada, mas nada mais do que é uma guarda unilateral com direito de visita, o que é um pouco mais flexibilizado. E não, de fato, a guarda compartilhada, que se prevê a Lei 13.058. Nós chegamos ao final do nosso programa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador em vista disso tudo que está ocorrendo, dessa nova alteração legislativa aí. Jano, eu deixo para os pais e mães a seguinte frase: pai e mãe não é visitante de final de semana. Pai e mãe tem que estar junto com o filho, participando dos projetos de vida do filho, porque isso que é importante para a criança, e não esse papel apenas secundário ou praticamente anulado de um pai de fim de semana ou uma mãe de fim de semana. Perfeito. Ô, Cássio, muito obrigado pela sua presença aqui no Justiça às Claras. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Justiça às Claras. Até o próximo programa. Obrigado a todos.